Oi, eu sou a Clau. Oi, eu sou o Tico e esse é o podcast do Madonna Literal. Oh my God. Beauty's way to find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Olá, literais! Estamos de volta! Nossa, eu tô animada hoje, gente. Tô animada porque eu acho que eu tô ainda sentindo 2025 aqui, ó, pulsando. Mas eu não quero sentir 2025 porque eu quero que em 2026 essa era comece logo. Mas antes... Tico, tudo bem, amigo? Tá na hora de parar de sentir 2025, viu? Já tem aí metade do mês de janeiro. Metade do mês já, gente. Você acha que tá passando rápido? Tá passando rápido, mas assim seja, porque nós estamos na expectativa dos novos trabalhos da Madonna, né? Que tá demorando. Vamos ser sinceros. Tá demorando. Inclusive, de acordo com a nossa pesquisa, tá demorando 1 ano. A gente ficou, assim, arrasado, gente. Quando a gente foi puxar o histórico de feitos, assim, impactantes que a Madonna fez em 2025, a gente ficou, só isso? Mas é porque esse ano promete, hein? E isso não é a gente que disse, foi ela mesmo. Mas antes da gente começar a voltar em 2025, né, relembrar algumas coisinhas, Madonna Literal teve mais feitos em 2025 do que a própria Madonna. Do que a própria Madonna, amiga. Nosso ano foi mais agitado do que o da querida. Pois é. Eu sei que vocês estão curiosíssimos pra saber o que aconteceu, o que a gente vai falar aqui. Hoje se trata de uma retrospectiva, mas antes, o que temos que fazer? Roda a vinheta! Madonna Literal. Bom, galera, literais, estamos aqui agora para fazer uma retrospectiva. A gente ainda tá com tempo, né, gente? A gente tá com tempo. Vamos relembrar os feitos do Madonna Literal, as coisas que aconteceram no nosso 2025, que com certeza vocês que estão ouvindo, acompanharam a gente, estão aí com a gente, a não ser que você seja novo, mas você vai estar sabendo e ciente daquelas coisas que, assim, foram incríveis pra gente. E também iremos relembrar rapidamente, porque não teve muita coisa, como a gente falou na introdução deste programa, da carreira da nossa Queen. A gente vai começar por qual, amigo? Vamos dois, né? A gente vai indo cronologicamente, assim, porque o começo do ano de 2025 foi um começo com promessas, né? Na verdade, a gente tá falando hoje sobre as promessas do começo do ano de 2025. Estamos 1 ano na promessa. É verdade, né? E o começo do nosso ano passado foi bem legal, assim, a gente também... É porque a gente começou o ano achando que o álbum da Madonna também ia sair em 2025. Ela não tinha dado datas como ela deu no final do ano de 2025, mas a gente já sabia que ela tava em estúdio com o Stuart Price, né? Então pra gente foi... Meu Deus, a qualquer momento estamos entrando numa nova era. Inclusive eu queria voltar no episódio que a gente gravou o primeiro do ano de 2025 pra ver como estava a minha euforia. Pois é, porque a promessa e a própria divulgação da segunda parte do Confessions veio em fevereiro. E a gente tava num momento super consolidado do nosso... Eu nem vou falar mais fã-clube, né? Do nosso portal. Do nosso... Sim. Porque a gente tinha vindo de toda a bagagem da Celebration Tour, de toda a cobertura, de todas as parcerias, de tudo que tinha acontecido com a gente, engajamento alto. Isso. Novas pessoas chegando, as pessoas se conectando. Amiga, a gente foi citado na Globo, né? Foi um babado. Foi um babado. A transição de 2024 para 2025. Então, aí, começando 2025 com a promessa de um novo álbum da Madonna, empolgou a gente no sentido de que em 2025 a gente já ia trabalhar bastante por conta do que ela anunciou. Só que essa promessa se arrastou. Até agora. Até o presente momento. Foi assim mesmo. A gente ainda tava conectado com a Celebration, porque assim, gente, foi muito mágico que a gente viveu. Eu acredito que mesmo ela retornando pro Brasil, fazendo outra tour, não vai ser exatamente a mesma coisa, porque aquilo foi muito único, né? A gente viveu intensamente, a gente trabalhou intensamente, então começar o ano lembrando que ainda eram meses, não tinha feito nenhum ano, né? Eram poucos meses, assim, a gente ainda tava colhendo alguns frutos daquela notoriedade toda, daquele calor de Copacabana todo, dos fãs, assim, a gente conheceu pessoas que viam a gente, ouviam só a nossa voz, foi muito mágico e tal. E a gente também esperava o registro, né? A gente ainda tava na expectativa, que o registro ainda também não saiu, tá? Mas é isso, o começo do ano a gente ainda realmente estava interligado com
Celebration Tour in Rio. Não que nós não estejamos mais, mas ali a gente ainda tava muito à flor da pele. É que a promessa do novo álbum deu um novo caminho, eu acho, que a gente começou a pensar em novos projetos, porque, óbvio que chegando um álbum novo, né, o início de uma nova era, o projeto da nossa cobertura era óbvio que ia acontecer, a gente ia cobrir de qualquer forma, mas aí muita coisa poderia ser pensada, né, concepção de turnê, pro próprio portal mesmo, as nossas próximas festas, promoções e tal, e até mesmo se a gente tivesse muita ideia naquele momento, não ia botar muito em prática, né? Porque a promessa da Madonna foi muito vaga. Na verdade, assim, eu hoje acho que a gente acreditou demais. A Madonna deixou tudo muito no ar, entendeu? Sobre o álbum, né, amigo? A gente tava crendo que seria naquele ano, realmente. Ali, a gente ainda vai tocar nesse assunto, onde exatamente ela falou que seria um álbum. Até porque nós sabíamos apenas que ela estava em estúdio com Stuart Price e que, de fato, seria uma música, ou músicas. Não era um álbum ainda, mas a gente tava numa expectativa. É porque é abstinência, né, gente? Ali, 6 anos sem música nova, quando ela falou alguma coisa e ainda tacou uma foto com Stuart Price, assim, foi jogar um açúcar num formigueiro. Sim, atiçou. Atiçou. Razão. E assim, eu lembro que na virada do ano a gente estava falando muito sobre a possibilidade do registro da Celebration e tal, e as pessoas cobravam muito o que a gente sabia sobre isso. Uhum. Era uma pergunta que a gente recebia recorrentemente, assim, todo mundo queria saber, vai ter algum lançamento físico. Foi um ano com lançamentos físicos, mas o projeto da Celebration, a gente foi criando expectativa até passar o show, e depois eu lembro que nos nossos episódios, até passar o aniversário do show de um ano, e depois nos nossos episódios a gente mesmo disse assim, gente, perdeu o time. E falando sobre uma notícia que aconteceu o ano passado, e que é contraditória isso, é que a gravação, né, o registro da Celebration de Copacabana foi premiado e, teoricamente, ele não existe, né? Porque ele ficou pouco tempo no ar nos streamings da Globo. Pouquíssimo tempo, assim. A gente tava tentando lembrar aqui antes de começar a gravação, eu acho que não deve ter tido 2 meses. A Clau falou que acho que não foi nenhum. Não. Pois é, e assim, essa foi um assunto da virada do ano passado, e que a gente foi comentando até maio do ano passado, que foi quando o show de Copacabana fez 1 ano, e não aconteceu, e contraditório a isso, um registro que nem existe oficialmente nas redes, né, não existe na internet, é premiado. Existe um documentário apenas de 11 minutos, né, durante a passagem dela de 2024, já antecipando um dos feitos dela de 2024, que a gente ficou bem impactado, né, eu achei que seria maior, muita gente questionou isso, mas foi 11 minutos com alguns bastidorzinhos ali e tal, realmente só pra mostrar mais em torno e dentro do Copacabana Palace, toda aquela emoção e tal. Fiquei muito feliz e tudo mais, os fãs ficaram felizes, mas acho que a expectativa tava muito grande realmente de que nós, sei lá, pudéssemos ver mais do que foi aquilo, né? Porque ela chegou dia 1. Que dia que ela chegou? Não lembro. Não, ela chegou bem antes do dia do show. Acho que ela chegou, era no finalzinho do mês anterior, de maio, né? Então, mas assim, pelo menos teve um calorzinho no coração, porque a gente falou, poxa, não vai ter nada, ela não vai falar nada, foi tão especial. E aí depois ela mandou beijinhos pra gente, né? E tudo isso já Eu tô aqui com a notícia aberta dessa premiação que eu citei, e ela aconteceu em julho. A gente postou em julho, que foi um prêmio Gold Awards, prêmio de ouro no Creative Circle Awards, que é uma das premiações mais respeitadas sobre esse tipo de produto na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade. E eu acho muito contraditório o fato de o registro ter sido premiado e a gente não ter acesso a esse registro de forma oficial. Eu acho que isso é um erro da produção, sabe? Sim, até porque eu vi mais o Ricardo Gomes comemorou os diretores, mas nos stories, assim, sabe? A própria premiação eu achei a divulgação bem complicada, até porque pra gente achar, de fato, a gente viu, assim, os fãs comentando, mandando links pra gente, mas a gente sempre vai investigar a fundo, né, pra ver tudo certinho. E, assim, foi muito difícil achar
foi complicado, porque o site não constava, mas aí eles realmente postaram no Instagram e tal. Então a divulgação foi meio estranha também desse prêmio, sendo que ele é super importante. Exato, na verdade o prêmio, ele inclusive citava o Jonas Orkenluth, que é a direção do que a gente viu aqui, gente, que foi muito monstruoso pra ser só engavetado, sabe? Foi. Ele deu início ao Todo Mundo no Rio. Exato, e assim, que virou e vai ser durante muitos anos um festival grandíssimo. Acho que é isso, mesmo sendo com artistas internacionais, é um grande feito pra gente. E acho que a produção da Madonna ignora muito o fato de que isso foi gigante. Poderia ter usado mais durante mais tempo. Inclusive, a gente soube de imagens por causa de vazamento, assim, no aniversário dela, entendeu? Exatamente. Nós tivemos que antecipar, gente, essas questões da Celebration Tour para também relembrar, né, que nossa retrospectiva começou muito ligada a esse show, a essa história que jamais esqueceremos. Mas a gente também não pode esquecer de comentar sobre os nossos literais, porque 2025 foi um marco foi um grande marco pra gente. Ele trouxe muitos seguidores, muita notoriedade, muitos likes. E assim, os seguidores que eu digo são os nossos literais. A gente nem gosta de falar seguidores, dos fãs. Nossos literais, que 2025 inteiro, eu já vou começar agradecendo o apoio, o carinho, sabe? A forma como eles fazem parte do ML, desde nos enviar uma notícia que a gente não viu com tanta rapidez, até fazer uma correção de algo que esteja escrito errado na imagem, até uma observação, uma indicação de post. Então, do começo do ano até o fim, sempre foi apoiado esse amor, esse carinho, eu não sei nem dizer que palavras, assim, porque são vários sentimentos que lidar com um fã da Madonna, agora eu estou falando como uma fã mesmo, sempre, não uma fã do Madonna literal, mas uma fã de fora, sabe? Ver isso é muito importante, então eu queria reforçar já desde o começo que os nossos literais sempre fizeram e fazem toda a diferença, sabe? Desde o começo do ano a gente sempre tá com vocês, o tempo inteiro, eles estão ali 24 horas por dia, quando a gente tá online eles também estão, então é uma conexão muito maravilhosa, sabe? Cada dia que passa, Madonna Literal cresceu muito, muito em 2025, a gente quase fechou 2025 com 200 mil seguidores, que falta pouco, mas a gente terminou o ano com quase, tava 196 mil, então vocês fizeram parte de tudo isso, da nossa retrospectiva desde a virada de 2024 para 2025 até a virada de 2025 para 2026. Foi muito importante. E com isso também nós criamos o Apoia-se, né, amigo? A gente criou o Apoia-se, que tem algumas participações das pessoas que apoiam os nossos projetos, e na criação do Apoia-se foi com sorteios, né, e brindes exclusivos. Então a gente também tem que agradecer a parceria dos vinis que a gente sorteou. Sim, realmente a gente teve bastante sorteio, que é o nosso projeto, tá? Não acabou e ainda estamos nos organizando esse ano pra saber quais sorteios nós vamos estar entregando pra vocês. E com isso também a gente acabou tendo parceiros incríveis, né? Teve o Fanart Biscuit, teve o livro Algo para Relembrar. Então, teve tantos sorteios maravilhosos. Teve o Music Lovers Store, que a gente sorteou muitos vinis. Teve as bonequinhas do Fanart Biscuit, como eu falei. Então, foram assim... Desculpa se eu esqueci alguém, mas isso aqui é uma mensagem para todos os nossos apoiadores, que foi muito importante, foi muito lindo ver os nossos fãs que estão ali também. São fãs do nosso trabalho e tudo mais. E a gente pôde dar esse presente pra eles, então é muito gratificante a gente ver isso. Foi muito importante também ver o crescimento do Apoia-se, e com isso também o crescimento das plataformas que a gente usa, né, que a gente também precisa de investimento, então é uma troca, né. Foi muito lindo de ver isso tudo e deu muito certo o nosso Apoia-se. Amiga, quando a gente começou, nossa, mas aí o recorte é muito antigo, né, mas tava na base de uns 30 mil. Nossa, 30 mil. Em 2019. Faz muito tempo, fiquei até 1 minuto de silêncio. Não, a gente tava porque eu lembro que eu organizei uma surpresa pra você quando a gente fez 50 mil. Lembro. Então, gente, tem muito tempo. É uma dedicação grandona. Tempo. É uma dedicação grandona. E assim, é lindo de ver que quando era 30, 50 mil, a gente viu pessoas e apoiadores daquela época apoiando agora também. É verdade, é verdade. Inclusive, um deles eu fiquei muito feliz que
praticamente tá aí em todas as nossas festas, tá sempre com a gente, que é o Evandro Camarini, muito fofo, um querido. Fiquei mesmo. muito feliz, ele ganhou um dos sorteios que foi um box, foi o sorteio de aniversário da Madonna que a gente fez, então fiquei muito feliz. Ele ficou assim, ai gente, eu fico muito feliz que eu tenha ganhado e seja vocês. Então assim, é uma conexão muito maravilhosa que a gente tem com os fãs. Nossa, não, tem várias pessoas que eu lembro desde o começo, assim, o Tico Pera. O Tico Pera, um beijo, Tico. Ele também tá aí Que tá apoiando sempre a com gente. O Renatif, lembra dele? Eu lembro. Eu acho lembro. que 2025 foi um up grandão, porque foi o pós-Celebration Copacabana. Muitos fãs conquistados, Madonna. Tem fã novo da Celebration Tour aí. Pois é. A gente, inclusive, esse ano começou a receber pessoas novinhas, né? Que é muito legal. Novinhas. Tem gente que fala, ai gente, eu tava na escola e eu fico assim, ai meu Deus, que fofo. É muito lindo ver Não, isso, sabe? Isso é muito doido, assim, a gente falar com alguém. É aquele arrebatamento que ela faz de geração, né? Não tem jeito. Bom, eu acho que falando do Madonna Literal, a gente não pode... Enfim, acho que nosso maior feito, e não pode deixar de citar, são o impacto das nossas entrevistas, né? Amigos, sim. Começou de uma forma muito despretensiosa, como eu fiz esse recorte do começo. Nosso primeiro grande papo foi com a Marina Persson, lá na década de 70. Há 84 anos. Há 84 anos, mas assim, o profissionalismo e o quanto a gente se desenvolveu como portal faz hoje a gente ter uma abertura para conversas que causam muito impacto de fato na fanbase da Madonna. E esse ano, em 2025, a gente quebrou tudo com as 2 principais entrevistas que a gente teve, né? Eu não tenho nem palavras pra falar sobre o que foi as nossas entrevistas em 2025. Tipo assim, gente, além disso, foi a nossa primeira entrevista internacional. O Norman. Que foi com o Norman Shea, ex-bailarino da Madonna da época da Confessions, que foi quando a gente também começou as nossas comemorações de 20 anos, né? E assim, gente, também Donna DeLorean. Eu não tenho palavras. Essa entrevista significou tanto, não só pros fãs, quanto pra gente que... Que comemoração de 20 anos que a gente começou? O aniversário de 20 anos do Confessions. A gente começou que aquela... susto! Não, a gente ainda não tem 20 anos. Eu falei, que é isso, gente? A gente tá muito doidona, porque bateu 10, né? Não, a gente tem 10, gente. A gente tem 10 anos. A gente fez 10 anos de Madonna Literal no Instagram. Exato. Em 2025. Na verdade, eu acho que eu vou considerar a data do Instagram, que foi o nosso boom mesmo, né? A gente começou em 2012 no Facebook, mas com uma outra proposta. No Instagram que a gente desenvolveu quem de fato é o Madonna Literal hoje, né? Então, temos 10 aninhos aí, somos uma criancinha ainda. Mas nesses 10 anos a gente conseguiu um feito assim, gente. Simplesmente a gente entrevistou a Donna DeLorean, uma das mais ex-backing vocals da Madonna. Então, ela foi tão querida com a gente, o Norman também, mas assim, nossa conexão com a entrevista com a Donna gerou uma mensagem especial de ano novo, que a gente postou esses dias. Nossa, sim. Eu não sei se eu tenho uma visão muito distanciada agora, mas eu acho que talvez com o Norman a gente aprendeu como era aquilo. E com a Donna, a gente foi muito à vontade. Se eu te contar que eu fiquei muito mais... Eu acho que eu fiquei mais nervosa com o Norman. Sim. Mas ele quebrou esse medo que eu tinha de falar inglês, entrevistar alguém em inglês. Gente, eu nunca tinha feito entrevista em inglês, nem pra emprego. Não, mas ele foi muito receptivo. Mas eu acho que... Foi. Com o Norman, foi o nosso primeiro trabalho internacional trazendo para os fãs, né? O primeiro papo de alguém de dentro da equipe que trabalhou com a Madonna, uma entrevista internacional trazendo para os fãs. Então, era natural que a gente tenha ido com ansiedade, com nervosismo. Sim. Porque a gente sabia do tamanho da importância disso. Mas deu tão certo, e muito porque ele deu muita abertura, que a conversa com a Donna foi tranquilíssima. Gente, vocês não estão entendendo, é muito doido falar que a gente conversou com a Donna de uma forma tranquila, mas foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo. Foi. Quando ela apareceu, parece que aquela tensão que era pra ser muito maior foi quebrada. Nossa, mas na hora. A partir do momento que ela apareceu. Uhum. Então, eu não sei explicar, gente. É só, acho que é mais do nosso sentimento, né? Dos bastidores daquele dia. Então, a gente também deu um salto muito grande, né? Porque em um ano, entrevistar Norman Shea e Donna, a gente ainda está em busca da Nick, tá, gente? A Donna tá ajudando a gente nessa. Mas assim, a gente não podia deixar de fora. Eu acho que foi um dos momentos... Tá no top 3 momentos mais perfeitos do Madonna Literal, que foram as entrevistas.
E, ainda falando da entrevista, a gente também teve uma exclusividade muito legal, que foi através de uma entrevista no podcast, que foi com o Alan, né? Que a gente pôde fazer, inclusive, a estreia do documentário Copacabana 4 de Maio. Sim. E a gente teve o privilégio de lançar em primeira mão com o trailer do documentário, que depois a gente pôde prestigiar aqui em São Paulo. O Sérgio tentou no Rio e tal, conhecer os meninos. Mas assim, ele veio pra São Paulo, então a gente pôde ir lá, a gente se emocionou, a gente relembrou isso. Então foi muito legal, porque também foi através das entrevistas, né, amigo? Pois é. Foram passos muito grandes e muito profissionais. Acho que firmaram muito esse nome de portal, sabe? Eu sempre adorei falar fã-clube, mas os meninos têm muita razão quando eles falam que a gente deveria se referir como portal. Porque principalmente esse tipo de trabalho nos firma muito como um portal mesmo, né? Foi nosso... Assim, acho que a fixação de nós sermos um portal realmente começou em 2024, que eu comecei a ter essa visão. Quando, assim, simplesmente a gente fez collab com a Globo, com o Multishow, com o Globoplay, com marcas vindo atrás da gente, a Heineken, sabe? Então ali eu ainda tava muito com uma visão meio fã-clube ainda. Mas a gente é o portal. E assim, não tem como não falar dos likes que recebemos de Madonna em 2025, né, gente? Ela curtiu o comentário. Amiga, deixa eu só dizer uma coisa. É que eu acho que o Madonna Literal é um fã-clube que virou um portal. Mas o portal não perdeu o fã-clube. Entende o que eu quero dizer? Faz total sentido. Eu vou tatuar isso. O Madonna Literal era um fã-clube que Amigo, virou um sim. portal. Porém, o portal não perdeu nada do fã-clube, entendeu? É a nossa essência. A gente não pode perder a nossa essência. Porque o nosso lema é de fã pra fã. Faz total sentido isso, cara. Nossa, eu fui muito bichão agora. Fiquei muito emocionada. Eu não quero continuar mais. Eu acabei de vir da academia, eu tô cheio de Amigo, hormônio. não, sim. Nossa, você foi rei, entendeu? É isso, gente. Nós sempre seremos um fã-clube, mas também somos um portal, porque uma coisa conecta a outra. Pra gente ter chegado e se transformado um portal, a gente começou como fã-clube. E a gente sempre será fã-clube. Então, nossa, é isso. Porque mesmo um portal, a conexão com o fã é o que move isso acontecer, entendeu? Sim. Então talvez tenha sido um portal, tenha se tornado um portal, porque cada vez mais fãs contam com a gente. E a gente, da mesma forma, conta com eles. Então é isso. Acho que essa explicação é muito lógica. Era um fã-clube que virou um portal, mas esse portal nunca perdeu o fã-clube. E teve os likes da Madonna, que você queria falar. E acho que isso confirma mais, assim, a qualidade do trabalho. Isso! Eu queria tocar nesse assunto que é algo que eu sempre falo. Não consigo me acostumar. A gente teve muitos likes da Madonna em 2025. Ela curtiu mensagens assim que a gente tava se declarando pra ela. Eu acho que uma das mais impactantes foi quando a gente tava ali, eu escrevi falando sobre o quanto a gente ama. Ela postou um vídeo no Dia da Mulher com todas as mulheres que são referências pra ela. Só que aí na hora de escrever, eu escrevi ali um textão, tava no metrô, inclusive, sentada ali no banquinho e escrevi assim, tipo assim, você é a nossa maior inspiração, entendeu? Apesar de você ter tantas mulheres, você significa... eu nem lembro o que eu escrevi direito, só sei que assim, veio o like e eu fiquei assim, ai gente, sério. Depois, mais pra frente, ela deu outro like quando a gente elogiou ela. Foi um mais simples, inclusive, mas teve um que também fica pau a pau com esse do Dia da Mulher, que foi sobre o M15, que eu... simplesmente foi M15 is coming. Foi aí que ela também confirmou que sim, é M15, não é M14 nem M16, gente. Vamos ter que excluir o Unbreathless, tá? Eu amo o Unbreathless da discografia, mas é M15. Se a gente coloca o Unbreathless, fica M16. E ela curtiu, ela deu um spoiler da nova era através de um comentário do Madonna Literal. Essa publicação, pra você que não viu, tá fixada no nosso perfil. Eu acho que assim, eu vi... Nossa, eu transcendi quando eu vi essa notificação. Ai, sei não, eu acho que eu ainda não soube. Teve um comentário dela com um emoji de palhaço, que pra mim não, esse aí... é a melhor coisa. Esse é o top 1. O top 1, gente. Ela citando a gente com emoji de palhaço. E assim, pode ser interpretado de diversas formas. Fica aí a seu critério. A gente é um bando de palhaço, ó, eu acho isso. Esse foi, assim, o auge, nosso auge, né? De fato. Madonna mencionou você em comentário. Não, muito legal os que aconteceram em 2025, mas o emoji de palhaço é babado. Esse que tinha que tatuar. Sim, sim. Esse tá fixado também, tá? Esse que tá fixado. Mas assim... ele tá
fixado, Ele tá né? fixado, foi o primeiro. Ele continua lá, tá? Ele é o mais importante. Ele é mais importante do que esses de 2025, falo com tranquilidade. E o que é mais importante, que eu não posso deixar de falar, tá? É a nossa equipe. Porque todos esses feitos, todas essas conquistas, todos esses... Acredito que você consegue, acredito que vamos conseguir, vamos fazer. Eu não posso deixar de falar de Sérgio, Rodrigo, Rafael, Gabriel, Marcelo e Tico. Gente, esse é o Madonna literal. E a Clau? A Clau é quem vos fala aqui, né? Mas, assim, a gente é mais que uma equipe. A gente é uma família. A gente tá ali 24 horas. A gente fala de muitas coisas além de Madonna. Então, todas essas conquistas foram graças a todos esses meninos incríveis que eu não sei viver sem. Eles são cabeça, eles são tudo do Madonna literal. É a nossa união, as nossas conquistas todas celebradas em grupo. Tudo é discutido em grupo. Ninguém decide nada sozinho. Então esse 2025 eu acho que foi o ano que também a gente esteve todo mundo alinhado, sabe? Todo mundo junto, pensando do mesmo jeito, com o mesmo posicionamento. Se um discorda, ele mostra o ponto, todo mundo tem empatia pra entender. Então eu não posso deixar de falar que um dos maiores feitos de 2025 realmente foi a união e, assim, a conexão perfeita que a equipe do Madonna Literal tem. Inclusive, vou dar um spoiler, daqui a um tempo vocês vão conhecer mais vozezinhas aqui nos nossos programas, né, amigo? Ah, mas deixa eu falar de uma coisa da Madonna, exclusiva da Madonna. A gente teve, porque eu amo esse tipo de assunto, a gente teve 3 lançamentos, 2 deles em lançamentos físicos, né, que, enfim, foram maravilhosos. Também tenho críticas, mas foram maravilhosos. Que foram o Verônica Eletrônica, o relançamento comemorativo do Bedtime Story e também o relançamento comemorativo dos 20 anos do Confessions, que esse só foi pros streamers, né? Ai, mas gerou produtos tão bonitinhos, né? O Verônica Eletrônica e o Bedtime Story. Queria um vinil do Verônica... sabe, eu queria um vinil daquela comemoração do Confessions, com aquela roupa incrível, linda. Eu pensei em várias artes pro encarte. Eu tenho tantas ideias, mas ninguém quer saber, porque é a equipe da Madonna que decide o que vai acontecer, né, gente? Eu comprei os discos, mas ainda nem recebi, porque eles estão chegando aí. Uma hora você vai receber, sabe? E vou mostrar aqui, né, também pra fazer um unboxing pros nossos literais. Eles adoram unboxing. Inclusive, tem um unboxing que você fez que todo mundo amou, que foi o do Finally Enough Love. Não, e eu prometi horrores depois desse. Falei, não, vou fazer horrores, não fiz mais nenhum. Você prometeu muito e não entregou nada, incrível. Mas quem sabe aí, gente, na nova era teremos muito unboxings de Tico. E meus também, quem sabe, né? A Warner não faz uma parceria incrível aí com a gente. Mas já que você tocou no assunto, brevemente... Assim, nossos feitos foram esses. Os feitos do Madonna Literal em 2025 foi bastante coisa, né, gente? Foi muita coisa. Imagina 2026, eu tenho aqui muitas expectativas, muitas coisas boas. Mas já que a gente tocou aqui na carreira da Madonna, a gente não pode deixar de falar. Já que a gente tá comentando sobre o Confessions, o aniversário de 20 anos, que foi esse lançamento de Confessions on a Dance Floor 20 Years Edition. Em fevereiro que começou o boom, tá? Porque em fevereiro a Madonna confirmou de fato que era um álbum novo e que ele está, até o momento, nomeado como Confessions Part 2. Isso foi já no começo do ano e foi aí que começou essa loucura toda, né? Foi em fevereiro, a confirmação. Quer dizer, o primeiro comentário dela, né? Não sei se a gente chama de confirmação. Foi ali que ela começou a falar mesmo que ia ser Confessions. Em fevereiro também, é uma rápida retrospectiva, porque realmente a gente não teve muitas coisas. Em fevereiro também foi ali que ela ocultou todas as fotos do Instagram e a gente já falou, pronto, o álbum vai vir agora, e não teve nada. Ela só quis limpar o feed mesmo e tirar com a nossa cara. Tirar minha foto de lá, que a minha foto tava lá antes. Mano, nossa, eu acreditei muito. Eu sempre estou em locais que não são confortáveis pra surtar. Então eu tenho que surtar internamente e depois eu surto com vocês. Mas assim, ela apagou, fez a limpeza no feed e tivemos o luxuoso ensaio da CR Fashion, que é ela toda revisitando aquela quase morte, não gosto nem de falar sobre isso dela. Então foi um ensaio que refletiu bastante sobre isso, sobre a mãe dela e tudo mais. Bem tocante, inclusive teve um curta-metragem que a gente legendou e traduziu, tá lá no nosso feed, mas você que lute pra querer voltar meses atrás, voltar um ano atrás, mas está lá em nossos Reels. Agora pulando pra março. Março nós tivemos a festa do Oscar, a famigerada festa do Oscar, que assim, babadeira, muito bonita.
A gente teve nomes e vencedores do Oscar lá com ela. Foi, assim, ela mudou o visual ali, né? Que inclusive foi nessa época que ela andou gravando o comercial da Dolce & Gabbana, porque é o mesmo penteado, tá? E o cabeleireiro dela postou também. Mas assim, o que mais impactou mesmo foi, eu acho que foi o Met Gala. Porque em março também, ela, depois de muito tempo, ela pisou no tapete azul do Met Gala. A gente ficou bem malucão quando a gente viu, né, amiga? Mas esse é o acontecimento preferido do ano? Eu acho que eu realmente prefiro os lançamentos dos discos. Tico é hater de Met Gala, gente. Salvem essa informação. Não, tô brincando. Não, é que eu acho... Ai, amigo, eu sou muito fissurada em Met Gala. Acho que impactou bastante. É só um close. É só um close, não é nada demais. Não, mas a gente ficou muito loucão. Todo mundo ficou muito doido. A gente passou muito nervoso porque os Little Monsters atacaram horrorosamente a Madonna ali, porque era na mesma época do show da Gaga em São Paulo, no Rio. Mas esse é um assunto que eu vou deixar debaixo do tapete. E vamos pular para julho, pois julho teve o lançamento de Verônica Eletrônica. Depois de, anos, a gente viu Verônica Eletrônica respirar e ver a luz do dia. Esse foi um lançamento bem bacana. Pois é, a gente resgatou até as entrevistas da época, quando ela citava que queria lançar esse projeto dos remixes lá do B, da concepção do Ray of Light, e engavetado. E essas coisas só estão acontecendo agora com o retorno dela pra Warner. E assim, a gente também já falou isso em episódios aqui, e é a mesma coisa sobre o lançamento do Bad Time Story e do Confessions também, é que é maravilhoso quando a gente vê a preocupação, tal, que é rara de acontecer, mas assim, a preocupação em lançar material colecionável pros fãs. Só que eu acho que a equipe e a própria Warner deveria ter noção que inédito mesmo, é quando não vazou. Conhecíamos todas as músicas. O Verônica Eletrônica é maravilhoso, mas não é inédito. Gone, 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 inclusive, foi uma das demos que eu mais ouvi na minha vida. E aí vazou há muito tempo. E outra coisa, acho que isso fez com que o lançamento do Bad Time Story seja mais interessante, porque Right on Time... Nossa, foi minha música do ano, mais ouvida. Era de fato inédito. Até aquele momento, ninguém conhecia. Exatamente, mas antes da gente falar mais sobre esse lançamento, ainda em setembro, Madonna participou do podcast On Purpose, primeira entrevista dela em 9 anos, né? Que eles reforçaram isso pra chamar bastante atenção. Assim, uma entrevista longa. Uma entrevista super extensa, sabe? Ela falou muita coisa. Ela comentou sobre a questão da bactéria, ela comentou sobre a morte do irmão, assuntos que ela não tinha falado em lugar nenhum. Ela não tinha nem... apenas posts no Instagram, mas ela falar sobre isso, assim. Então é uma entrevista bem tocante. Foi uma das entrevistas mais tocantes dela, assim, de toda a carreira. Então é muito legal. Isso foi um feito muito bacana. Foi um dos meus favoritos de 2025 também. Não, ali ela foi muito aberta. Ela tava super vulnerável ali. Ela falou das suas dores, falou sei lá, do mais profundo, assim. Eu não acho nem que era tudo uma novidade, mas foi uma das primeiras vezes que a gente viu ela falar com vulnerabilidade mesmo. Vulnerabilidade, sensibilidade também, né? Muito bonito. Foi maravilhoso. Todo mundo amou. Pediram pra gente legendar 2 horas de entrevista. Não deu. E lembrando, saindo em defesa, a gente não fez isso porque a gente ia fazer e ia perder. Ia perder a conta, ia cair e tomar um processo do dono do podcast, gente. Não pode. Até os cortes desse podcast estavam caindo nos perfis. Os cortes, assim, de 15 segundos. Imagina legendar 2 horas e perder uma dona literal. Eu ia ficar muito puto. Nossa, eu ia estar na justiça brigando. E assim, gente, quase acabando. A semana de moda em Paris, que ela compareceu belíssima com Lola e o Boy no desfile da Yves Saint Laurent, também foi em setembro. E pulando pra novembro. Amigo, tem alguma coisa pra comentar sobre a semana de moda? Não, você nem fala o nome do boy, porque nem interessa o nome, né? Porque, tipo assim... Ai, gente, a Ken Morris, ele é meu pai, entendeu? Não, mas é que assim, não importa o boy que tiver, pode ser um por ano, entendeu? Eu sou muito cadelinha de Ken Morris, eu falo dele o tempo inteiro. Como que eu pude pular o nome dele? Muito obrigada, fiquei parecendo poser agora. Mas não. Não, mas eu não tô te corrigindo, amiga, eu acho que realmente não importa.
Eles estão falando, tá bom, Clau, próximo. A própria Madonna deve falar isso, amiga. Sim, gente. E assim, o penúltimo acontecimento de 2025 foi o lançamento que estávamos falando de Confessions on a Dance Floor 20 Years Edition. Muito chique, né? Pois é, e que seria lindo se fosse físico. Seria maravilhoso, eu concordo com você. E foi maravilhoso porque foi o comeback da versão non-stop, que todo dia tinha fã pedindo isso nas plataformas digitais. Agora tá tudo em paz, porque temos a versão non-stop de Confessions nas plataformas digitais. Inclusive, foi compilado com as versões do álbum, que já, assim, Confessions é um dos álbuns que mais tem streaming da Madonna. Ele tá chegando, se eu não me engano, a 1 bilhão. A gente fez streaming party ano passado pra poder alavancar ainda esse número. Cresceu bastante graças aí, todo mundo participou. Mas infelizmente não tivemos a versão física que queremos, né? Não, mas é legal você comentar esse lance do streaming, da organização, porque nesse ano rolou alguns projetos de organização das músicas da Madonna nas plataformas, principalmente no Spotify. Esse ano e ano passado. No Deezer há alguns atrasos. E eu não sei, nem imagino por quê. Como que se negocia isso? Até os nossos episódios sobem depois de um dia, talvez. As pessoas sempre reclamam que a gente não sobe na hora no Deezer. Mas assim, não gente, não é culpa nossa. É a plataforma. Mas, bom, eu também não sei. Com uma gravadora e com uma discografia ainda deve ser uma negociação bem diferente. Ainda mais se tratando de uma artista como a Madonna. Mas no Spotify rolou, em alguns momentos desse ano, a organização do catálogo. Principalmente para mesclar os streamings de faixas repetidas, tipo o Papa John Priest, que aparece no True Blue, no Immaculata, no Celebration, entendeu? Isso é muito interessante. Sim, ele tá falando, gente, esse ano, mas ele tá falando 2025, tá? 2025. Mas é que também isso daí você pode falar todo ano, porque eles começaram a fazer isso, só que eles não terminaram, entendeu? Ainda tem muito. Eles não terminaram, gente. Inclusive no Twitter tá rolando uma movimentação pra equipe cuidar desse catálogo. Então, por favor, ouçam os fãs do Twitter e equipe da Madonna, arrumem esse catálogo antes da nova era, porque tem muita coisa pra arrumar. Tem, assim, simplesmente não é um assunto pra retrospectiva, mas La Bambola, que é o cover que ela fez pra comercial da Dolce & Gabbana, ele tá com lançamento de 2025, outubro de 2025. A música deve ter sido preparada pra esse mês, mas não foi. E subiu com essa data e, assim, um beijo. Ninguém arrumou, as pessoas não encontraram a música no dia, a gente teve que explicar que tinha que descer no lançamento. Então, assim, eu não sei quem é que cuida dessa parte. Ele não é o último lançamento. Ele não é no catálogo, ele não é o último lançamento. É muito doido. Não é, gente. É muito maluco isso. Então, equipe, por favor, escutem o nosso chamado. Escutem a campanha. É falta de atenção isso, gente. Isso é falta de atenção. Sim, E eu vou te falar, não é importante isso, tá? Tipo assim, quem é a cantora que tem mais streaming, quem tá ganhando, qual álbum que tem mais... Não é importante isso. Assim, não é sobre isso. Se tratando da Madonna. Porque, assim, o impacto cultural dela está além dos números de streaming, até porque ela é uma artista pré-streaming, né? Então, bem pré-streaming, então tanto faz. Bem pré-streaming, e se adapta muito bem a streaming. Só que as posições dela, em qualquer ranking que for levantado nas eras pós-streaming, mudariam se o catálogo dela tivesse organizado. Como, por exemplo, eu falei Papa John Priest, que aparece nos 3, 4 discos da Madonna, só que cada um tem uma versão no Spotify. Se a execução deles contasse pra uma música, independente do álbum que você ouvisse, obviamente o tanto de visualizações que essa música tem subiria muito. Então, essa organização poderia mudar o lugar da Madonna em alguns rankings. Eu não tô dizendo que isso vai validar o impacto cultural da Madonna, porque não importa, ela podia até cair do Spotify, não muda quem ela é. Mas, de fato, ela seria citado de outras formas se houvesse uma organização do catálogo. Amigo, sim. Já que você tocou nesse assunto, é isso, sabe? E ela, mesmo com essa bagunça no catálogo que tem, ela está no ranking de artistas mais ouvidos. Inclusive, ano passado, ela teve o maior número de ouvintes. Se eu não me engano, ela ultrapassou 40 milhões de ouvintes mensais. É a artista que estreou na década de 80, da geração dela, mais ouvida. Entendeu? Artista feminina, não sei masculina ou no geral.
mas acredito que feminina. Inclusive no geral também, já deve ser, mas assim... Mas qualquer levantamento desse tipo poderia mudar. Qualquer levantamento desse tipo poderia mudar se o catálogo fosse organizado. Sim, porque às vezes a poderia. gente tá falando sobre dados que são números equivocados. Sempre, né? Quando se trata de Madonna, os números sempre estão equivocados. Estão equivocados, porque ela recebeu em alguma pesquisa a certificação de que ela foi a artista mais ouvida. Mesmo que fosse uma bobagem, tipo assim, ela foi a mais ouvida no mês de agosto. Não sei. Ela poderia ter sido do semestre. Exatamente. Enquanto saía essa notícia, um ouvia a versão de Like a Prayer do álbum e outro da coletânea. E o streaming não somava pra uma música só. Entendeu? Então, tipo, isso precisa... É um assunto... Eu acho que a gente podia voltar aqui com esse assunto. Tá rolando coisinhas aí. Poderíamos convidar alguém da equipe pra explicar o porquê que isso tá acontecendo. A gente faria essa organização de graça. Nossa! Né? Podem contar com a gente. Exatamente. Se me der essa senha, gata, me dá 2 semanas. E um dia a gente finaliza um álbum. A gente compila todo o True Blue ali. Nossa, eu faço até as artes novas, se precisar. De graça, entendeu? De graça. Mas, gente, é um assunto que eu acho que a gente tem que voltar aqui e falar sobre números. Mas concluindo isso, essa questão dos streams, essa questão de número, muito fã, eles são um pouco ignorantes com isso. Eles falam, não, eu vou ouvir o meu CD no meu rádio. Beleza, você pode ouvir o seu CD no seu rádio, mas é importante você apoiá-la. Ela já provou tudo, ela não precisa provar mais nada. Concordo, mas a gente sempre quer ver a nossa artista favorita no topo, então sempre estaremos em busca disso. Vamos fazer streaming parties, vamos fazer listening parties, vamos fazer watch parties, a gente sempre vai apoiar, gente. Eu acho que sempre... E ela faz isso, a forma como ela divulga, a forma como ela também se adapta a plataformas, a redes sociais, é importante, entendeu? Então, esse novo álbum também vai ter esse propósito de lançamento para ser veiculado em streams, isso é importante. Então, eu quero que os fãs entendam também que você pode ouvir o seu som, sua vitrola, mas é importante que você saiba que isso é legal também, você apoiar dessa forma. É algo que ela divulga, listen now, sabe? Liberando links. É sobre isso. É porque eu acho que mesmo que você tenha um costume mais clássico pra consumir a música, eu acho que é perfeito, assim, eu sou colecionador de vinil, então eu acho que é o que eu prefiro também, pra ser bem sincero. Eu sou colecionador de vinil. Com certeza, até por causa de qualidade, né? Não, e eu sou DJ também, então assim, realmente eu prefiro a música no ambiente, assim, o streaming não é o meu preferido. No caso da Madonna, apenas no caso da Madonna. Mas a importância da gente valorizar o streaming dela é porque é o seguinte, vamos imaginar bem hipoteticamente, tem um lançamento, sei lá, da Smirnoff, da vodka, que já fez trabalhos com ela. E a Smirnoff vai criar uma turnê promocional e vai convidar os artistas pra fazer um feat. Gente, isso é super possível, tá, gente? Ainda mais voltando pra Warner, que é uma gravadora... Eles roubando a ideia, ouvindo sua sugestão. Exato. Isso mas isso é muito possível, ainda mais com a volta da Warner, porque é comercial. Sim. Sabe? Tipo assim, muito hipoteticamente, a Smirnoff cria um projeto e vai juntar 2 artistas que são muito bombados no streaming do Spotify. Aí vai juntar a Taylor Swift e a Doja Cat. Se a gente tivesse uma organização dos fãs dando do catálogo da Madonna e dos fãs dando um apoio para esse catálogo, e ela chamasse atenção também, né, nesse tipo de consumo, a possibilidade de envolverem ela comercialmente em projetos é maior. Sim, com certeza. Entende? Eu não tô falando assim, é maravilhoso escutar o vinil e ela é maior do que o streamer. Foi o que eu falei aqui há 10 minutos atrás. Pode cair o Spotify dela. Sim. Não vai mudar quem ela é. Só que esse tipo de consumo mantém ela no mainstream. Não mantém ela no lugar engavetado. Uma coisa obsoleta. Ter isso organizado e a gente apoiando mantém ela num lugar de evidência na era digital. E aí faz com que comercialmente ela se torne cada vez mais valiosa, entendeu? E assim, ela pode ser extremamente apegada com o legado dela. A gente acabou de passar por uma turnê, que é uma turnê de exaltação do legado. Só que esse exemplo hipotético que eu dei, da Smirnoff bater na porta dela, vamos fazer um projeto seu com, sei lá, com a Billie Eilish. Ela ia super topar. E é um presente que os fãs ganham. Seria algo parecido com aquele Unplugged que ela fez com a Miley Cyrus. Vamos supor que elas duas fossem as mais escutadas. Seria algo
daquele jeito e seria maravilhoso. Exato. A evidência é sobre a evidência, é sobre permanência, é sobre adaptações, é sobre isso, gente. Então, nossa, a gente acabou... A gente não precisa tratar a Madonna como se fosse só um produto clássico. Porque ela não é uma mulher que tá em 85. Ela não é uma mulher que tá em 85. Nem em 85 ela tava em 85, imagina agora. Exato. A gente não precisa tratar ela como um produto clássico. Continue ouvindo seu vinil, seu CD. Gente, eu tô doido pra comprar um Walkman pra eu ouvir meus cassetes andando na rua. Eu adoro essa pegada, eu adoro. Eu sou DJ, eu adoro isso. Mas eu acho que organizar o catálogo da Madonna, que isso é uma responsabilidade da equipe dela, mas o apoio dos fãs pra dar streaming, ajuda na evidência da carreira dela nesse momento e faz com que ela seja um produto comercialmente interessante para as marcas que possam desenvolver qualquer tipo de projeto e colocá-la no meio. Não tem erro. Eu tô numa palestra hoje. Ai, dito isso, ó. Exatamente. Eu amei, porque eu desabafei horrores, eu pude falar. Porque a gente fala muito através de posts, né, gente? Agora falar aqui. Mas a gente vai trazer esse assunto, tá? A gente vai trazer esse assunto e vamos voltar muito sobre essa questão de streaming. E assim, pra finalizar, gente, o último lançamento de 2025, impactante, e o último feito, assim, grande, foi o lançamento de Bedtime Stories, The Untold Chapter, que foi finalmente lançado. Mas eu falei disso 10 vezes, gente. O que você ainda tá falando disso? Porque eu fiz ordem cronológica agora e eu preciso fechar. Lançou, gente. Lançou vários produtos, muita coisa repetida. Tem uma música inédita, mas esse foi legal. Não, mas a gente não precisa comentar mais, porque você já falou, né? Mas eu queria fechar com Bedtime Stories. Inclusive, eu quero que vocês ouçam Right on Time assim que vocês encerrarem esse episódio. Que eu pariu, mas foi um ano maravilhoso. Concluindo, foi um ano maravilhoso. Aquela coisa, né? A gente já aproveitou bastante. A gente esperou, o álbum não veio, mas a gente teve muitos spoilers, muitos vídeos. Assim, no feed, os shoots que ela fez, um mais belo que o outro em 2025. Mas aqui, vamos focar agora o quê? Em 2026, né? Que uma nova era está vindo. Porque eu não sei que você tá falando que foi tão maravilhoso. Foi apenas um ano, uma passagem. Foi maravilhoso de shoots, aquelas fotos que ela postou no feed, menina. A gente teve chuva de fotos, entendeu? Mas e daí? Meu cu pra foto. E daí que o Tico não gosta de shoots, gente. Ele não gosta de shoots, entendeu? Ele é hater. Eu gosto de música. Não, gente, sério, brincadeiras à parte, 2025 foi um ano paradinho. Muito. Mesmo pra gente. Ela deve ter trabalhado muito, eu vou crer que ela trabalhou muito. Não, mas também assim, a gente já criticou tantas pessoas que cobram a Madonna e eu tô fazendo essa linha, né? Eu já critiquei bastante, hein? Mas foi o ano após uma turnê grandona que veio após um problema de saúde. Então, deixa ela quietinha, né? A gente tava acabando de desmamar da Celebration, cara. Como é que você fala assim? Pois é. Desmamar da Celebration é foda. Ele se retificando aqui. Puta, não, é que desmamar da Celebration me lembrou tudo no Rio, assim. Pesou o clima. Fico emocionadíssimo. Então vamos encerrar esse episódio nesse clima maravilhoso, que foi um ano incrível, tá? Ela mudou até pra Londres pra gravar o álbum pra gente, tá, gente? Então é isso. Parabéns pra ela. Alguma nota final? Nada, obrigado, viu, Literais, pela paciência. Obrigado pra você que ouviu a gente até aqui, gente. Deixe sua sugestão. Que entrevistas vocês querem, inclusive, ver esse ano? O que você espera do Madonna Literal esse ano, da Madonna? Comentem nesse card que leremos todas as respostas de vocês. Inclusive, comente aqui também nesse episódio, no No Podcast. E não esqueça de avaliar com 5 estrelas do nosso programa. Obrigado, Literais, pela paciência. A gente volta semana que vem com mais novidades pra vocês. Um beijo. Beijo, Cláudia. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau. Oh my God. Beauty's where you find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Okay, I'm done.